Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da comunidade Foco, Força e Fé e o tema de hoje é polêmico, viu? Açúcar e câncer. Mito ou realidade? O que a gente sabe com relação? Vamos saber hoje com a nossa nutricionista oncológica Sabrina Tonini, que é assim, expert no assunto. Olha ela aí, Olá, gente, ela tudo chegou! bem? Uhul! Tudo bom, Sabrina? Tudo Estava te bem com você? explicando sobre o nosso tema de hoje, que vai ser Aham. bem polêmico. Vamos tirar as polêmicas deste lugar de polêmicas, né? É, Esclarecer açúcar é um assunto as que ninguém coisas. quer calar. E aí, Sabrina, conte-me tudo, como que estão as coisas, como que tá todo esse lado aí oncológico do açúcar, animada? Vamos lá, né? É um tema polêmico e que tem muitos mitos em torno dele, né? Você já quer que eu comece a falar? Apresenta Glaucia, como é que é? um pouquinho para o pessoal que tem gente nova na live, Tá. com certeza, para eles saberem quem você é. Tá, então vamos lá, gente. Eu sou nutricionista. Primeiramente, me chamo Sabrina, né? Sou nutricionista oncológica. Eu me dedico a isso já há mais de 4 anos, que eu atendo pacientes oncológicos, estudo muito, me aprofundo nesse assunto e resolvi trazer esse tema junto com a Gláucia para a gente trazer alguns esclarecimentos, porque esse é um tema que até em consultório gera muitos medos, muitos mitos, um certo terrorismo nutricional também, e que eu vim aqui para desmistificar um pouco e para tornar essas informações mais leves. Então, acho que isso é um pouquinho da minha apresentação. Gente, hoje a gente vai desvendar um pouco esses mitos e verdades. Anota no papelzinho aí quais são as suas dúvidas, porque Isso. no final a gente vai abrir para perguntas e hoje a Sabrina está aqui para desvendar todos esses mistérios para a gente, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Gláucia e eu fui cometida de câncer 7 anos atrás e a gente tem a comunidade Foco, Força e Fé para ajudar você com informações, com profissionais maravilhosos, para que vocês possam ter esse apoio durante o período que vocês estão nesse processo e o pós também. Então, sintam-se à vontade, sintam-se em casa e a gente quer que vocês anotem as dúvidas, porque no final a gente vai poder estar respondendo todas elas, tá bom? Então, vamos lá, Sabrina. Vamos para a pergunta que não quer calar. O que a ciência diz sobre o açúcar e o câncer? Então, vamos lá, né? Antes de começar, acho que é importante a gente olhar para a história da ciência que tem em torno disso, né? Uhum. Lá no ano de 1813, se eu não estiver enganada, um cientista chamado Otto Warburg é, começou a estudar mais o que acontecia na célula do câncer que fazia com que ela se proliferasse, que aumentasse o tamanho dessa célula. E depois de alguns estudos, um dos achados dele, que esse estudo perdurou por muitos anos, foi de que a célula do câncer usava uma substância chamada lactato. O que é isso? No nosso organismo, o açúcar ele tem várias formas de molécula. E as formas mais simples, que são os monossacarídeos, então é a molécula mais simples do açúcar, existem várias formas dela. Existe a glicose, a lactose, a sacarose e a frutose. E essas formas de açúcar, é, elas alimentam, na verdade, as nossas células. Elas dão energia para todas as células do nosso corpo. E esse cientista observou que a célula do câncer também fazia esse uso. E por mais de 80 anos, isso se estudou e se afirmou
que o açúcar alimentaria a célula do câncer. Porém, os achados mais recentes, delineados por dois cientistas, que são os cientistas Hanahan e Weiberg, que começaram a estudar de maneira mais profunda. Mas espera aí, mas será que é só o açúcar? Será que é só uma molécula simples que realmente alimenta a célula do câncer? Será que não tem algo a mais atrás disso? E eles foram descobrindo que sim, a célula do câncer, na verdade, tem diversos mecanismos para se proliferar e para aumentar a sua reprodução. Então, e aí esses estudos foram evoluindo e cada vez foram 3 estudos no total publicados e atualizados por esses cientistas. E hoje a gente já tem o que é chamado de hallmarks do câncer. O que são isso? Esses hallmarks, eles são em português, a gente traduz mais ou menos como os marcadores de câncer que aumentam a proliferação tumoral. E isso faz com que a célula consiga se alimentar de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de glutamina. Existe uma via chamada via da glutaminólise, que ele pega a glutamina, que é o principal aminoácido circulante no corpo, para poder se reproduzir. Existem ali mecanismos de proliferação genética, enfim. É uma célula extremamente complexa e mutagênica também. Então, ela não tem um comportamento único como as demais células do nosso corpo. Ela tem múltiplos comportamentos e que precisam ser manejados. Porque se a gente for parar para pensar assim, para deixar, então, se fosse para deixar a célula do câncer com fome, digamos assim, para matar ela, para que ela não tivesse fonte de energia. Antes disso, você mata o ser humano. Porque o ser humano que está ali, que está em processo de tratamento, ele também precisa de energia, ele também precisa estar nutrido. Então, e eu costumo falar assim para os pacientes, gente, se fosse simples assim, que o açúcar alimentasse de fato sozinho a célula do câncer, era só a gente excluir o açúcar da alimentação, que já estava dada a cura do câncer. Pronto, era muito fácil. Nossa, bom se fosse assim, mas não é. Então, com essa. Por isso que essa informação de que o açúcar alimentaria a célula do câncer é uma informação ultrapassada, que há mais de 22 anos já a ciência não afirma isso, já que a gente descobriu que tem muito mais coisa complexa e que para curar um câncer precisa dos tratamentos químio, radioterapia, imuno. Cada tipo de tumor tem um tipo diferente de abordagem necessária para combater aquelas células. E eu vejo que, assim, às vezes tem pessoas que descobrem o câncer e com esses mitos de que o açúcar alimentaria a célula do câncer, começam a excluir da alimentação não só o açúcar simples, né? Começam a excluir da alimentação carboidratos importantes, como, por exemplo, além do pão e do arroz, começam a excluir frutas da alimentação, deixam de comer aveia, por exemplo, que é um alimento que tem diversos componentes antitumorais, assim como os vegetais, as próprias frutas, né, que eu falei. Então, em torno desse tema, acabam tendo outros temas conectados que trazem para a doença um estigma ainda maior e restrições feitas de forma inadequada. E aí, o que acontece? Muito paciente chega para nutricionista desnutrido, emagrecido, com falta de nutrientes ali, porque está fazendo exclusões de forma inadequada. Tá dando para entender? Uhum. Então, eu sei que tem outras perguntinhas aí para você fazer, Glaucia, para eu ir evoluindo no tema. E se você deixar eu falando, eu falo. É um trem descarrilhado. É um problema feminino isso. Não, eu acho assim que toda explicação ela precisa de um começo, um meio e um fim, né? Então, é bem interessante, acho que está sendo um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, tem muitos mitos, muitas coisas que a gente ouve das pessoas, eu mesmo já ouvi várias coisas, né, que
Nossa, a célula se alimenta totalmente de açúcar, né? E eu já cheguei um tempo que eu tentei tirar bastante, né? Mas não consegui tirar tudo, não. Foi bem complicado, só vivendo da sacarose das frutas. Mas é muito como você falou, é realmente um assunto muito complexo e que a gente, não só eu, mas como outras pessoas, têm muitas dúvidas a respeito. O que é verdade? O que não é verdade? Né? Por isso, eu Exato. acho que essa live vai ser bem esclarecedora para essas pessoas, como para mim também está sendo já muitas coisas bem interessantes. Mas, assim, o açúcar refinado é realmente um veneno? Porque as pessoas falam que a gente não deve consumir de forma nenhuma. Ele realmente mexe muito para ter uma célula cancerígena ou não? Assim, em primeiro lugar, gente, para todo mundo que tá ouvindo, não existe nenhum alimento que sozinho ele alimenta o câncer ou ele cura o câncer. Só para começar a conversa, a resposta, né, dessa pergunta. E assim, dizer que o açúcar branco refinado é um veneno, gente, isso dá um peso tão grande para algo que faz parte, às vezes, de. Porque ninguém pega uma colherada de açúcar e bota na boca se não tiver com um distúrbio alimentar ali muito significativo. Então, o açúcar branco muitas vezes está naquele bolo que a sua mãe fazia, naquela comidinha caseira e afetiva que a sua avó fazia para você. Então, muitas vezes o açúcar branco está atrelado à emoção também no alimento. É claro que o excesso vai fazer mal, sim, mas vai fazer mal para todas as pessoas. Para você, que estamos saudáveis, para uma pessoa que está em tratamento oncológico, e isso segue a mesma orientação da OMS, que nos diz que o açúcar. Todos esses açúcares de adição, né? Eles têm que, quando consumidos de maneira diária, numa quantidade muito pequena. É ali uma colherzinha de chá no máximo. E o grande problema são pessoas que, por exemplo, qualquer bebida que ela toma, ela coloca ali uma colherada grande de açúcar. Então, vai tomar um café, coloca uma colher de sopa de açúcar. Aí vai tomar um chá, mais uma colherada de açúcar. Vai tomar um suquinho, mais uma colherada de açúcar. E aí, durante o dia, é um bolo tradicional, né? Que tem açúcar. É nesses pontos que o açúcar vai estar em excesso. E aí é aí que começa a causar os desequilíbrios no nosso organismo. Mas não quer dizer que isso vai alimentar a célula do câncer, ou é até um pouco bizarro ouvir pessoas falando que o açúcar se compara à cocaína. Gente, isso é realmente algo, para mim, é muito bizarro, enquanto nutricionista e alguém que realmente estuda isso a fundo. Não é dizer que todo mundo pode comer açúcar o tempo todo, todo dia. Não é. Porque na minha prática eu não oriento isso. Mas, assim, de vez em quando, saiu com uma amiga, até o próprio paciente oncológico passa por momentos do tratamento que você sabe, né, Glaucia? O paladar some, você não sente cheiro de nada, você sente náusea de tudo. E às vezes, só o que você tem vontade de comer é às vezes um mingauzinho que a sua mãe fazia com um açúcarzinho ali por cima. E nem é muita coisa, porque às vezes o paciente oncológico que tá ali nauseado nem vai conseguir comer uma quantidade muito grande. Então é aquele pouquinho que vai dar aquele quentinho no coração e vai falar assim: nossa, acho que agora o meu apetite abriu. E aí você consegue comer depois. Então, eu sempre falo, gente, nutrição não tem que ser um terror, tem que ser algo que acolhe. A nutrição, desde que a gente é bebezinho, é o que literalmente quando a nossa mãe nos nutre com vida quando ela amamenta. E o alimento ao longo da nossa vida também tem que nos nutrir com vida. E não com medo, com uma série de angústias. Então, tipo assim,
eu já vi muitos pacientes fazendo essa restrição bem severa, de tirar todos os açúcares, de não comer frutas, de não comer um monte de coisa, e às vezes descompensa e come um monte de uma vez, e aí quando vê, começa a se culpar e entra num ciclo vicioso. E eu falo assim, gente, a gente não deve viver em ciclo vicioso, a gente deve viver em ciclo virtuoso, que se você fizer uma exceção, se você decidir comer um docinho ali esporadicamente, você come em paz, você abençoa aquele alimento. Eu acredito muito também na espiritualidade, em você é, é, olhar para o alimento como algo que também é uma bênção para você, também é algo que vai nutrir o seu corpo, mesmo que seja com emoção, com carinho, com afeto, com uma lembrança boa, sabe? Então, assim. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas para quem está aí assistindo, pode dar um alô também. Mas assim, não é querer dizer que está liberado comer açúcar todo dia e não sei o quê, mas é você olhar para esse alimento não com peso, mas de forma mais leve. E eu falo assim, de ter uma relação saudável com a comida. Não é só de comer saudável, é de se relacionar com saúde com esse momento do comer, né? Então, acho Eu acho que. que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Nada que Uhum. em excesso é uma coisa boa, mas nada também que é falta também é uma coisa que vai trazer benefícios para a saúde. Isso. Mas assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando com relação à glicose pelo lado das frutas. Elas substituem o açúcar comum ou não? A sacarose, esse tipo de sacarose, como funciona isso dentro do organismo? Tá, vamos lá. São coisas completamente diferentes. O açúcar simples é a sacarose mais simples ali, que é o açúcar branco, na verdade, ele é obtido da cana de açúcar. E aí o açúcar branco ele passa por um processo de refinamento e descoloração. E aí é adicionado um composto ali chamado sulfito, que ele clareia aquele açúcar, por isso que ele fica branco. E isso é uma vantagem, digamos assim, para a confeitaria. Esse não é o açúcar mais adequado, eu não oriento muito o uso dele, mas esporadicamente, ok, não vai alimentar a célula do câncer, não vai matar ninguém. Não é droga. Mas em relação aos outros açúcares, que são açúcares mais complexos, que estão ali, que fazem parte de um componente alimentar. Então, por exemplo, a frutose que está presente nas frutas, que dá aquele docinho da fruta. A quantidade de frutose que existe numa fruta é muito pequena quando comparada com xaropes de frutose que são produzidos industrialmente e que esses sim são muito prejudiciais. Então, principalmente aí nos Estados Unidos, Glaucia, existe muito xarope de glicose, xarope de frutose. Esse sim, existe estudo mostrando que esse tipo de xarope especificamente, que está presente também em alimentos ultraprocessados, eles aumentam o prejuízo para a saúde, aumentam problemas no fígado. Então, esse sim é problemático, mas ele é até chamado de açúcar invertido. Ele é produzido quimicamente, industrialmente, e ele está principalmente presente nos alimentos ultraprocessados. Então, aqueles doces, hiperaçucarados, alguns bolos industrializados. Então, é nesse ponto que é um problema. Enquanto a frutose da fruta, gente, ela tá ali, eu chego a arrepiar, porque assim, é uma coisa tão linda o que a natureza nos oferece, porque no meio ali daquele pouquinho de frutose, também tem fibra, tem vitamina, tem composto bioativo, e os compostos bioativos têm um poder muito importante e significativo no combate ao câncer, em dar para o organismo um suporte mais adequado para que esse organismo combata as células tumorais, para que ele evite uma recidiva de doença, para que ele nos promova mais saúde e toda aquela que a gente chama de sinergia, né? A fruta ali é um agregado de nutrientes e de coisas positivas para o nosso organismo. Então, as pessoas reduzirem a fruta isso tem frutose, tem carboidrato, isso daqui vai fazer mal.
Gente, isso chega a ser um crime. Assim, eu sou uma. Como, além de nutricionista oncológica, eu também tenho pós-graduação em fitoterapia. E na fitoterapia, a gente estuda muito essas nuances de compostos bioativos, do poder das plantas, dos alimentos. E quanto mais eu estudo os alimentos, mais eu me encanto pelo poder deles. Às vezes as pessoas me procuram assim: ah, mas qual o suplemento que eu tenho que tomar para minha imunidade, por exemplo? Eu falo, gente, o suplemento está no seu prato de comida. É aquela comida colorida que você faz, é aquele alimento de verdade que você escolhe comprar e se nutrir. Ao invés de. É aquela frase que o pessoal fala: descasque mais e desembale menos. Porque o grande problema até desses mitos aí que tem em torno dos alimentos está muito mais relacionado com os alimentos ultraprocessados, que tem um monte de componente industrializado, um monte de componente produzido ali, que nem esse açúcar invertido, tem um monte de corante, um monte de conservante. Esses produtos, sim, não fazem nada bem para a nossa saúde. E muitas das vezes esses alimentos até parecem mais atrativos, porque eles também têm substâncias ali hiper palatáveis para gerar aquele gostoso no paladar e que aí sim, geram um certo vício no paladar. Então, a gente precisa olhar para o alimento para muito além de um componente só. A gente precisa olhar para o todo do alimento. Tipo, o que aquele alimento vai me oferecer, né? E isso vai transformando a nossa visão do que são até essas coisas dos mitos que tem em torno dos alimentos, principalmente o açúcar, que ainda é uma grande questão aí na nutrição, né? Que gera muitas dúvidas. Ai, a Lu tá aqui perguntando. Oi, Lu, tudo bem? A Lu é minha seguidora, é uma lindeza ela. Eu tô vendo que a Carla também tá aqui interagindo, já vou começar a interagir com o povo. Pode começar, vamos embora. Se eles estão A Carla perguntando. tá perguntando aqui, ó. E o açúcar de coco? Fala um pouco. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico um pouquinho menor do que o açúcar mascavo, do que o mel e do que até o açúcar branco. Ele pode ser uma opção para as pessoas que são diabéticas ou que têm resistência à insulina, mas tudo isso precisa ser orientado certinho por nutricionista, porque assim, grandes modificações calóricas e energéticas, assim, não tem. Basicamente, de caloria, os açúcares têm praticamente tudo a mesma caloria. O que altera um pouco ali é que o açúcar mascavo tem um pouco mais de ferro, tem um pouco mais de minerais. O açúcar de coco tem esse índice glicêmico um pouquinho menor. E o mel, ele tem muitos componentes antioxidantes, ele é maravilhoso para a imunidade, até para pessoas que estão passando pelo tratamento oncológico e tem mucosite, que é aquelas feridas que dá na boca, tipo, são aftas que abrem, que geram muita dor, que geram muito desconforto. As pessoas que colocam um pouquinho de mel e deixam ali na boca esse mel agindo, ele atua como anti-inflamatório e antioxidante. Então, assim, eu sou apaixonada pelo mel. Eu adoço muitas coisas em casa com mel. Hoje mesmo eu fiz um suco verde de couve, hortelã, mel, limão. Deixa eu ver o que mais. Coloquei cupuaçu, que tem aqui no Brasil que eu amo, e caju. Eu fiz uma mistureba ali, ficou uma delícia. Então, assim, Olha lá, com meu equilíbrio. genro é saudável, ó. Ele disse que nós usamos mel em casa. Tá vendo? Então. É de família. Então, aí. Só a única coisa que tem que cuidar quando for comprar o mel é para ler no rótulo se tá escrito só mel ou mel de abelha. Porque se tiver, por exemplo, xarope de glicose, porque tem muitas empresas que acabam misturando mel com xarope de glicose, ou quando você não sabe muito bem qual a procedência daquele mel, tem que tomar um certo cuidado porque tem adulteração. E aí, o mel puro excelente, tem muitos benefícios e tudo mais, usado numa quantidade dosada adequada, né? Ali de uma colherzinha de chá no dia, a depender da pessoa, isso precisa ser visto em consulta, mas uma colher de sopa de mel às vezes até vai, dependendo da pessoa, da necessidade energética dela. Então,
Com equilíbrio a gente consegue incluir sem problemas. Ele pode ser um grande aliado nosso, inclusive. Com relação aos adoçantes, Sabrina, porque muitas pessoas falam que é melhor do que açúcar, que é melhor do que o açúcar mascavo, porque é direcionado para uma coisa mais saudável. Como é realmente essa realidade? Aliás, é mito ou é verdade? Então vamos lá. Quando alguém me fala assim, ah, adoçante é melhor. Aí eu devolvo uma pergunta, eu falo, é melhor para quem? Porque, assim, o adoçante ele pode ser um aliado para quem está num processo de emagrecimento, por exemplo, porque ele reduz a quantidade de calorias da. Para quem ainda, por exemplo, eu não falo assim, Nutri, eu não consigo tomar café puro. Eu não gosto e tudo mais, precisa ter um docinho. Aí, e tá buscando um processo de emagrecimento e tudo mais, precisa ali até de fato reduzir a quantidade de açúcar que consome no dia. Aí pode ser uma opção interessante os adoçantes mais naturais, tá? Porque existe uma infinidade de adoçantes no mercado. Tem os adoçantes artificiais e tem os naturais. Os artificiais, alguns deles já estão classificados como provavelmente cancerígenos pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que é o IARC. Então, por exemplo, o aspartame, que é aquele adoçante do zero cal, tem o acesulfame de potássio também, não é um adoçante legal, mulheres gestantes e tal, é totalmente contraindicado. Então, os adoçantes artificiais não são interessantes. E muitas das vezes eles estão presentes onde? Na Coca Zero, por exemplo, que dizem, não tem caloria, a Coca Zero é melhor. É melhor por quê? Porque de melhor não tem nada. Não tem, gente. É muito rica nesses adoçantes artificiais. Então, nesse cuidado, é esse olhar que a gente precisa ter na hora de falar, adoçante é melhor. Esse não acho que é melhor, não. Mas se a gente, não acho, não, é certeza. Muita gente, Porque nessa parte da Coca-Cola, vai fazer um risco assim, ó, ela não falou nada. eu falo da Coca-Cola e já mudo de assunto, porque é muita polêmica da Coca. Tem muitos amantes da Coca-Cola e eu começo a arrumar briga com todo mundo. É complicado isso. E enquanto que aí a gente tem os adoçantes mais naturais, que são extraídos de, por exemplo, tem a estévia. A estévia é extraída de uma folhinha, que é uma planta que chama estévia reobaldiana. Inclusive, se você mascar a folhinha, ela é doce. E tem o xilitol, o eritritol, tem o maltitol. Eles são extraídos de frutas, mas o que tem que ser cuidado é com a quantidade. Então, tem gente que fala assim, não tem caloria, então não tem problema a quantidade que eu vou usar. E tem problema sim, porque o que acontece? Já estão saindo alguns estudos mostrando que as pessoas que usam a quantidade de adoçante em excesso estão tendo alteração de glicemia, estão tendo alteração de alguns hormônios ali que fazem esse processo de metabolização do açúcar. Porque o que acontece? Quando você consome o adoçante, o seu cérebro entende que é doce. E aí ele vai liberar lá no pâncreas, no fígado, os hormônios que é a insulina e glucagon, para fazer o balanceamento, digamos assim, daquele doce, daquele carboidrato que o seu cérebro está entendendo que está consumindo. E aí, quando a pessoa consome em excesso, o pâncreas começa a liberar mais insulina, que é o hormônio que ajuda a quebrar a glicose para que ela vá para dentro da célula. E chega lá e não tem glicose. E aí começa a desequilibrar um pouco dessa metabolização. Além de que o xilitol, o eritritol, em excesso, eles causam muitos gases intestinais, porque eles geram fermentação. Então, se alguém aí já teve a experiência de comer muito bolo, por exemplo, eu adorei um bolo, é fit, e é adoçado com xilitol, eritritol, viu que ficou com uma barriga de balãozinho. Por quê? Porque esses adoçantes, eles fermentam lá no intestino e eles causam esses gases. Então, mais uma vez, equilíbrio. E esses adoçantes, eles podem ser aliados quando a gente pensa nele de forma
adequada ali num plano alimentar, por exemplo, vendo a pessoa que precisa, que não precisa, e aí a gente adequa. Mas não é todo mundo que precisa trocar um açúcar por adoçante. Se essa pessoa tá com uma alimentação equilibrada e tá com um paladar mais saudável, digamos assim, porque às vezes eu falo assim, você consegue adoçar uma preparação com uma fruta, e tem pessoas que adoçam com uma fruta, digamos assim, e falam assim, não tem doce, não tô sentindo nada de doce, daqui não tem graça nenhuma. Por quê? Porque a gente às vezes precisa fazer uma reeducação alimentar para ensinar para esse paladar a sentir novamente ou a sentir pela primeira vez, em alguns casos, o sabor mais natural dos alimentos, porque esse paladar está tão habituado com um monte de palatabilizantes, de corantes, de adoçantes, de tantos antes ali, que aí o depois não tem nada. Tô brincando. Ai. Então quer dizer então que o adoçante então não influencia de uma forma negativa para as pessoas que estão cancerígenas, é isso? Os adoçantes naturais, eles podem sim ser utilizados por pessoas que estão em tratamento oncológico. Eu gosto bastante da stevia, tem algumas marcas que vendem a stevia sem retrogosto, porque ainda tem isso. A stevia, ela o sabor dela doce é percebido pelas nossas papilas gustativas. E tem gente que não tem a papila gustativa que sente o doce da stevia e só sente um retrogosto horroroso. E aí, hoje já tem no mercado algumas stévias que não tem esse retrogosto. E aí são bem bacanas, assim, para utilizar. Nesses casos que eu te falei, de pessoas que não conseguem tomar um suco, um café, sem estar com esse adoçadinho. Ou fazer até uma receita em casa, né? Mesmo que seja uma panqueca, um bolinho, alguma coisa assim, que é adoçar. Aí é uma opção interessante. Agora, Então, em relação, assim, uma das coisas assim que eu hoje estou fazendo minhas perguntas todas. foi claro, a sua Então, pergunta às vezes é de muitas outras pessoas. com certeza é. Há um tempo atrás eu ouvi falar sobre a dieta cetogênica, né? Hum, Você tira os carboidratos, porque dizem que todos os carboidratos é um pouco prejudicial, porque ele se transforma em açúcar. E claro que além do lado bom de você poder emagrecer de uma forma mais saudável, mas você fica restrito a muitos alimentos. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona essa dieta cetogênica e se ela realmente é algo em que as pessoas que estão passando por um câncer ou já passaram devem se apoiar nela para ter um certo tipo de alimentação. Porque eu já ouvi muito falar que ela é uma das melhores dietas para pessoas que estão passando por isso. Isso é um mito ou é uma realidade? tá, tem mais mito do que verdade. Vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, gente, é, um dos meus objetivos também com a live é tirar da cabeça de vocês que carboidrato é um vilão. Ele não é vilão. O nosso corpo, ele precisa predominantemente de carboidrato para fazer as suas funções. O nosso cérebro, ele precisa de carboidrato para funcionar. Porque é assim, gente, o que acontece? O carboidrato, ele está presente em diversos alimentos e em diversas formas. Então, tem carboidrato simples, tem carboidrato complexo, tem carboidrato que até a fibra é considerada um carboidrato e o nosso corpo precisa de fibra para funcionar adequadamente, o intestino principalmente. Então, assim, o que acontece com o carboidrato no nosso organismo? Quando a gente come um carboidrato, o nosso corpo vai pegar, se aquela molécula tá grande, ele vai quebrar em vários pedacinhos, como se fosse um Lego. Pensa numa molécula, num brinquedo de Lego, que é cheio de pecinhas, né? O corpo vai trabalhar ali desde a boca, onde começa a digestão, vai começar a quebrar essas moléculas de carboidrato para elas ficarem pecinhas menores. Por quê?
essas pecinhas menores é que dão energia lá dentro das nossas células. A gente tem dentro da célula como se fosse uma usina de energia, que são as mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas funcionam por meio dessa pecinha pititica de Lego, que é a glicose, que é a molécula mais simples do carboidrato, é a glicose. E essa glicose, ela precisa estar dentro da nossa célula para ela ir lá para essa usina de energia e gerar energia para todo o nosso corpo. E essa energia não é só para fazer atividade física. Essa energia é para a gente falar, é para a gente pensar, é para a gente acordar, é para a gente se movimentar de todas as formas, para a gente estar vivo, para a gente respirar. Para tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. E é através desse carboidrato que a gente obtém energia. Então, antes de querer excluir carboidrato, a gente precisa entender essa função dele no nosso corpo. Tá? Ficou claro isso? Deu para entender? Todo mundo entendeu. Tá. E aí agora vamos para a parte da dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? É uma dieta altamente restritiva em carboidrato. Então, a gente precisa realmente calcular ela quando a gente prescreve esse tipo de dieta, porque só tem 5% de carboidrato. E para colocar só 5% de carboidrato fica muito, muito, muito restrita. Tipo, tem muita coisa que não dá para colocar. E aí, o que acontece? É com base naquela informação falsa que a gente estava conversando no início da live, de que açúcar alimentaria o câncer, que vocês já entenderam que não que as pessoas dizem que a dieta cetogênica é a melhor de todas para paciente oncológico. Porém, no campo científico das evidências, que é o que a gente se baseia para fazer um trabalho sério, não existe estudo que mostre que... Não existe nenhum, estudo que mostre que a dieta cetogênica é a melhor dieta para pessoas que estão passando por tratamento oncológico, que ela vai melhorar o tratamento, melhorar o prognóstico. Existem alguns estudos muito pontuais para dieta cetogênica em gliomas, que são tumores neurológicos. E ainda assim, ela não é a dieta soberana, não pode ser classificada como a melhor dieta de todas, porque a melhor dieta de todas é aquela que a pessoa consegue fazer, que ela consegue incluir no dia dela, sem que aquilo seja uma grande dificuldade. Porque o que acontece? Eu já prescrevi, sim, dieta cetogênica para paciente oncológico como forma estratégica. Então, a gente faz... não é uma coisa para ficar por muito tempo fazendo, não. Eu falo assim, estratégia nutricional tem começo, meio e fim. E eu prescrevi algumas vezes para alguns pacientes para a gente fazer o que eu chamo de tirar o organismo da zona de conforto. Então, a pessoa às vezes não estava respondendo muito bem aos tratamentos oncológicos, a gente fazia ciclos de estratégias. Então, fazia um período ali de dieta cetogênica, um período de um jejum intermitente, depois um período de low carb, depois voltava com uma outra alimentação diferente, fazia uma dieta mediterrânea. Então, a gente ia alterando as estratégias para que aquele corpo conseguisse ter que se readaptar e com isso ele reagir ao tratamento. Mas a gente dizer que a dieta cetogênica é a melhor para o câncer está longe de ser uma verdade. Até porque quando eu prescrevi também a dieta cetogênica, foram muito poucos os pacientes que conseguiram seguir, já que ela é uma dieta extremamente restritiva e que gera também efeitos colaterais. Então, gera dor de cabeça, gera sensação de falta de energia nos primeiros dias. A dieta cetogênica precisa ser acompanhada com um profissional nutricionista. Por quê? Porque precisa fazer dosagem de cetose, que é a produção de corpos cetônicos que o corpo faz quando tem falta de carboidrato. E aí, o que o corpo faz? Gera uma certa pane no sistema. Por quê? Porque vocês lembram que eu expliquei que as células elas se alimentam de carboidrato? Quando não tem carboidrato para alimentar as células, o corpo precisa fazer toda uma via de obtenção de energia de outras fontes do corpo, que é quando o corpo começa a entrar em processo de cetose, ou seja, ele começa a usar a gordura para transformar aquilo em glicose para usar como fonte de energia. E aí é nesse processo que gera
dores de cabeça, falta de energia, às vezes algumas dores no corpo, e falta de atenção, dificuldade de foco. Por quê? Porque não tá dando energia de fato pro corpo, ele tá se readaptando ali. E aí, quando a gente tá fazendo esse tipo de dieta, tem que dosar corpos cetônicos para ver se tá tudo certo, porque às vezes a pessoa não tem essa adaptação de cetose. E é uma adaptação que a gente tem que fazer aos poucos também. Então, assim, é uma dieta complexa de fazer, difícil para o paciente aplicar. Poucas pessoas conseguem fazer de fato e manter. Então, assim, é uma dieta que poucas vezes é indicada. Eu não recomendo que ninguém faça essa dieta sozinho, porque vocês podem acabar entrando num processo ali de ficar desnutrido, ficar com essas repercussões, principalmente um paciente oncológico que já está ali, às vezes, com um monte de efeito colateral, vai adicionar ainda mais coisa para causar desconforto. Então, assim, percebem que, às vezes, essas dietas da moda são colocadas num lugar em que elas nunca deveriam estar, digamos assim, porque vocês percebem que ela tá como se fosse numa montanha de areia que tá prestes a cair, porque ela tá baseada em um monte de informações incorretas, um monte de fake news, né? E aí, consequentemente, a pessoa que acaba entrando nessa onda acaba tendo um monte de efeitos. Se está no tratamento oncológico, acaba tendo efeitos colaterais a mais. E aí, quando faz essas dietas restritivas sozinho, perde massa muscular. E a massa muscular é algo que tem uma importância muito, muito, muito grande no tratamento oncológico. Cada vez mais os estudos nos mostram que quanto mais massa muscular mantida e que o paciente tem, melhor é a resposta ao tratamento, menos efeitos colaterais tem, menor a taxa de mortalidade também de pessoas que têm mais massa muscular. E a massa muscular depende principalmente de quê? Carboidrato e hidratação adequada. E aí, às vezes, as pessoas que estão fazendo uma dieta cetogênica de forma inadequada estão sem fonte de carboidrato e desidratando também, porque o corpo começa a ter um processo ali de desidratação quando é feito de forma inadequada. Então, percebem que tem certas coisas que não são tão simples quanto parecem e que precisa de um profissional que oriente de forma adequada para que não gere prejuízos, né, para o organismo, para o corpo, para ter esclarecimento também, porque na internet tem tanta informação, né, gente? Eu vejo os pacientes também chegando às vezes até louquinhos, assim, com, sabe, não sabe mais em quem acreditar ou desacreditar. E aí a gente precisa fazer todo um processo ali de calma, vamos lá, vamos nos. Em primeiro lugar, eu não vou tirar as coisas das vozes da minha mente. Eu vou me basear na ciência, vou estudar. Às vezes eu não sei responder de imediato uma pergunta de um paciente, eu vou e eu estudo, eu não crio aquela resposta do nada, sabe? Porque na minha opinião, assim, enquanto profissional da saúde, a gente precisa ter muita responsabilidade com o nosso trabalho, porque a gente também está lidando com a vida de outras pessoas. Mesmo que eu seja nutricionista, eu oriento a alimentação, a suplementação, mas no meu juramento também, quando eu me formei, eu jurei cuidar das pessoas com responsabilidade, com respeito. Então, isso para mim são valores que são inegociáveis, sabe? Eu acho, Enfim, já estou saindo um pouco do assunto. eu acho que o verdadeiro profissional da saúde tem que pensar assim, é o que acontece, infelizmente, de uma forma muito comum hoje em dia, as pessoas não terem essa conscientização, né? Elas estão dentro desse processo por um fator financeiro, mas não por um fator de vidas, né? Não estou generalizando aqui, mas infelizmente, às vezes, realmente é uma realidade muito clara na sociedade hoje em dia, né? Eu queria abrir as perguntas para as pessoas, porque
Eu queria saber se elas têm algumas dúvidas sobre mito e realidade, coisas que já ouviram na infância, coisa que a vovó falou, coisa que a mamãe falou, e que realmente elas possam estar assim lançando as perguntas para que a gente possa tirar isso da mente delas e elas esclarecerem se realmente ela é mito ou realidade. Põe ela aí para gente, a Sabrina tá vendo. Obrigada, Lu. A Lu é uma querida, ela já me segue tem um tempo. Ela conhece um pouquinho do meu trabalho, né? Porque eu vivo tagarelando lá no Instagram. Às vezes eu sumo um pouquinho também. Ah, então segue a gente lá, Lu, porque são duas que tagarela, eu e ela. Isso Gente, aí. vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar para Sabrina? É Isso, gente. agora. É Aproveitem. agora, aproveita, porque não é sempre que a gente tem uma nutricionista assim de braços abertos para poder esclarecer coisas que estão na nossa mente durante muito tempo. Isso aí. Uma dúvida. O carboidrato em forma de legumes, em excesso é ruim? Exemplo, mandioca. Em excesso, sim, mas o quanto seria esse excesso, sabe? Um fato, a mandioca, por exemplo, que alguns chamam de aipim, macaxeira, é, ela é uma raiz com mais quantidade de carboidrato. Então, para uma pessoa que está buscando emagrecimento, esse excesso pode não ser legal, porque aí o processo de emagrecimento pode ficar ali meio desregulado. Então, assim, quanto que seria esse excesso e para quem? Ela é uma excelente fonte de carboidrato, tá? Eu gosto muito de sempre variar os cardápios. Eu falo assim para os pacientes, gente, vamos usar a criatividade, vamos cada dia fazer uma coisa diferente. É arroz, a gente tem tanta fonte de carboidrato, é arroz, batata, tem mandioca, tem inhame, tem o próprio macarrão. O que tem que cuidar mais é justamente objetivos que a gente tem. Então, por exemplo, um tratamento oncológico, tem pessoas que precisam ganhar peso. Aí, o macarrão, a mandioca são boas opções de carboidrato porque tem mais caloria em menos quantidade. Enquanto que uma pessoa que está buscando emagrecimento, usar um carboidrato com menos caloria em maior quantidade, aí é uma estratégia melhor. Então, usar a batata, por exemplo, a batata inglesa, ela tem bem menos caloria numa quantidade de 100 gramas, por exemplo, enquanto a mandioca tem muito mais caloria. Então, é esse jogo de cintura, mais ou menos, que a gente tem que fazer a depender do objetivo que cada pessoa tem. Nenhum é melhor ou pior, ou mal, vilão, melhor amigo. Vai depender do objetivo mesmo. Mas, respondi sua pergunta, Lu. Lu, Deixa, daqui a pouco ela responde. Se mais alguém tiver dúvida, gente, aproveitem. Podem perguntar. Não tem dúvida boba, não tem dúvida errada. Entendeu? Então tá bom, Lu. Obrigada pela pergunta. então, concluindo, os doces não causam câncer. Não, a gente só precisa ter equilíbrio, né? Obviamente. Se você quiser comer um bolo por dia, com certeza alguma coisa vai dar de errado. Vai dar ruim, como diz o povo. Vai dar ruim. Mas assim, classificar eles como vilãos ou como venenos, aí não, né, gente? Aí a gente tá atendendo para um lado de terrorismo nutricional e eu falo, não é assim que eu trabalho. Não, os alimentos não são não são vilões. O que a gente tem que cuidar mais é realmente aquilo que todo mundo sabe, mas às vezes todo mundo quer colocar pelo em ovo, digamos assim, porque o que todo mundo sabe, ultraprocessado não faz bem para a saúde, aqueles fast foods cheio de corante, conservante, saborizante, carnes embutidas e ultraprocessados, refrigerantes, aqueles doces hiperaçucarados e industrializados. Isso sim vai fazer mal para a nossa saúde, com certeza. E eu não considero que sejam alimentos que devam estar presentes no nosso dia a dia numa alimentação adequada. Se esporadicamente você gosta muito, te lembra algo da infância,
ok comer um pouquinho. Mas, assim, não é algo que deve fazer parte do seu hábito. Então, como reduzir o açúcar sem ser tão radical? Procurando uma nutricionista Ai, para te gente, orientar. tem uma, e vocês? Procurando uma nutricionista para ajudar a explicar, orientar adequadamente de forma individual. Porque, assim, às vezes eu falar para você, por exemplo, Gláucia, para você é tranquilo comer um pedacinho de bolo por dia, dá para fazer, dá para trabalhar ali com um bolinho mais saudável, por exemplo, um bolinho de micro-ondas, uma panqueca, alguma coisa. Para outra pessoa, talvez não seja o mais adequado, não seja a estratégia mais certa. Em geral, se for algo mais saudável, e assim, gente, comida saudável não tem que ser ruim. Muito pelo contrário, tem que ser muito gostosa para que você inclua na sua vida de forma boa, sabe? Sem sofrer. Dieta não foi feita para sofrer. Não deveria, né? Pelo menos. E dá uma dica rápida, porque o nosso tempo já está acabando. Como a gente pode entender os rótulos, né? Principalmente as pessoas que estão passando por esse processo, né? O que elas têm que se atentar aos rótulos para ela não ter problema, né? Maiores de um excesso de açúcar. Tá. Em primeiro lugar, eu acho que dá pra gente fazer uma live só sobre isso, tá? Porque Uhum. tem muito assunto para falar sobre isso. Mas de maneira bem rápida, quando você olhar um rótulo de um alimento, de alguma coisa, que tem uma lista gigantesca assim, de ingredientes, algo de muito legal não tem ali. Porque listas muito grandes fazem com que o alimento seja mais processado, que ele tenha mais ingredientes adicionados ali. Então, fica de olho nisso. Mas principalmente nomes muito estranhos. Sabe? Quando você lê um nome que é aquele nome estrambólico, que tem uns códigos, INS 500, INS 250, isso daí são todos conservantes, corantes, saborizantes, emulsificantes, que é para dar mistura, né? Liga. Nem todos são prejudiciais e ruins. Mas a grande maioria deles não é tão legal. Então, você evitar esse tipo de alimento, que, então, resumindo, tem uma lista de ingredientes muito gigantesca e nomes muito esquisitos que você nunca nem viu na vida, não vai ser muito interessante, Fica a tá? dica aí, gente. Fica a dica. Começa a ler os rótulos. E já que a live é É um, sobre é um, açúcar, é um bom evita os rótulos subterfúgio. que tem, tipo açúcar invertido, é, frutose, só a frutose ali de açúcar adicionado não é legal. Xarope de glicose, esses xaropes assim, não são legais, tá? Realmente são prejudiciais para a saúde. Então, nesse ponto, tomem esse cuidado. Ô, gente, a nossa live está chegando ao final. Eu queria agradecer muito de todo meu coração, eu e a Sabrina, por vocês terem ficado até aqui com a gente. Sabrina, muito obrigada. Gente, Né? muito obrigada. Boa noite. E Deus abençoe muito a vida de vocês. A próxima live, semana que vem, promete. Fiquem atentos à comunidade. Quem não entrou lá, segue a Sabrina. Sabrina, deixa o seu Instagram para todo mundo aí, por favor. Obrigada, pessoal, pela atenção. Meu Instagram é Sabrina Tonini Nutri, tudo junto, tá? Vou escrever aqui nos comentários para quem quiser me seguir lá. Mas acho que clicando na setinha aqui em cima, vocês conseguem ver meu IG também. E você também está. Nós temos outros profissionais no link da bio da comunidade, Foco, Força e Fé. Então, caso vocês queiram achar a Sabrina lá também, entrem no nosso link que você vai encontrar ela e vai ser direcionado para ela. Não só ela, como outros profissionais que nós temos para apoiar todas as pessoas que estão passando por um câncer ou já passaram, tá bom? Gente, meu muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Sabrina, um beijo no Obrigada, coração. Glaucia. Obrigada, Muito pessoal. obrigada mais uma Boa vez noite. e até a próxima. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.